Com quase 100 bilhões de dólares em superávit, a participação do agronegócio foi decisiva para o resultado da balança comercial brasileira em 2023. Dados divulgados hoje pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura mostram recorde em receita para os embarques do setor. Quem explica melhor é o diretor de conteúdo do Canal Rural, o Giovanni Ferreira, que já está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Giovanni. Você trouxe um compilado de informações que mostram a força do nosso setor, não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu só quero, antes de mostrar os gráficos, eu quero colocar algumas premissas aí dessa apresentação que a gente vai fazer. Vamos falar de receita cambial, tá? Aumentamos a receita cambial com as exportações, reduzimos o desembolso com as importações, o que torna a nossa balança comercial, nossa economia mais tupiniquim, mais nacionalizada, menos dependente da economia internacional. E também vamos mostrar, João, a importante participação do agronegócio e crescente no saldo dessa balança comercial. Vamos aos gráficos, então? Então, primeiro a gente vai mostrar as exportações. A gente fez uma série aqui desde 2020, mas olha só 2023. Total de 340 bilhões de dólares exportados pelo Brasil, todos os setores. Logo em seguida você vê a participação do agro, desses 340 bilhões de dólares, o agro fez 167 bilhões e todos os demais outros setores da economia, 173 bilhões. Vamos olhar em relação a 2022, percebo que as exportações cresceram, mas cresceram muito pouco. Nós saímos de 335 as exportações totais para 340, crescemos apenas 5 bilhões de dólares do Brasil em exportações. Enquanto que nos outros anos a gente cresceu a uma taxa muito mais expressiva. De 2020 para 2022, a gente cresceu 70 bilhões de dólares, tá? De um ano para o outro. De 2021 para 2022, nós crescemos aí mais de 50 bilhões de dólares em receita cambial, para apenas 5 bilhões, exportações, para apenas 5 bilhões de 2022 para 2023. Agora, ainda nessa tela, perceba o crescimento do agro, saiu de 159 bilhões em 2022 para 167 bilhões em 2023. Crescemos 8 bilhões de dólares em exportação, enquanto que os outros setores cresceram apenas, os outros setores reduziu. O único setor que cresceu em exportação e receita cambial em 2023 foi o setor do agronegócio. Os demais setores encolheram de 176 para 173 bilhões de dólares. Vamos olhar as importações agora? Aqui é uma boa notícia, como eu falei, uma economia mais tupiniquim, menos dependente das importações. Fechamos o ano aqui em queda com as exportações gerais, de 273 bilhões em 2022 para 241 bilhões em 2023, o que deixa uma margem, uma folga muito importante em busca do superávit que a gente vai falar na lâmina seguinte. Mas ainda aqui nesse quadro, João, vamos olhar, nós falamos geral que caiu, mas vamos ver onde que caiu mais, tá? O agro caiu, obviamente, de 17 para 15 bilhões de dólares de importação, apenas 2 bilhões aí abaixo do ano passado, e os outros setores perderam 30 bilhões, deixaram de importar 30 bilhões de dólares, de 256 para 226 bilhões de dólares. Lembrando que há uma queda, isso é muito bom, isso é desejável, a gente depender menos dessa importação, dessa economia externa. Agora vamos olhar o balanço. Gente, o que é o superávit? O balanço, a diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos. O saldo, que ele pode ser positivo ou negativo. Se eu exporto mais do que importo, eu vou ter um saldo, eu vou ter um balanço positivo. Se eu exporto menos do que eu importo, o balanço é negativo, o saldo é negativo, que é muito ruim para a economia. Mas vamos olhar aqui. Saldo da balança comercial total, tá? Lá em 2023, a barrinha vermelha, a barrinha rosa, tá? A diferença entre exportação e importação, nós terminamos com um saldo de quase 100 bilhões de dólares, que o João falou na abertura desse quadro. Na verdade, 98,8 bilhões de dólares, o gráfico arredondou aqui para 99 bilhões de dólares. Vamos olhar os outros setores para deixar o agro para o final. Como que foi o saldo dos outros setores? Esse é o saldo total da balança comercial brasileira. O saldo dos outros setores terminou com 53 bilhões de dólares negativo, ou seja,
os outros setores, além do agronegócio, os demais setores, além do agronegócio, eles mais importaram do que exportaram. Então, deduzido isso, eles ficaram devendo os demais setores aqui da economia 53 bilhões de dólares. Agora, olha o agro, gente. 152 bilhões de saldo. O que o agro fez? Pegou os 163, se não me engano, 163 bilhões, 167 bilhões de exportação, deduziu os 15 bilhões de importação e terminou com um saldo, gente, extraordinário de 152 bilhões de dólares, é o saldo comercial, da balança comercial do agronegócio. Mas então vamos fazer uma conta rápida aqui para a gente chegar aos 99 do saldo geral da balança brasileira. O agronegócio fez 167 bilhões de exportação, pagou os 15 bilhões de importação do próprio setor do agro, pagou os 53 bilhões do saldo negativo, tá, do déficit, tá, dos 8 setores e fez com que a economia brasileira terminasse 2023 com quase 100 bilhões de superávit na balança comercial. Só lembrando uma coisa, João, como que o agro fez esse desempenho extraordinário, essa performance extraordinária, acima de 150 bilhões de dólares de superávit, de saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro. Lembrando, exportações 167. Vamos fazer um recorte nessas exportações, quais são os principais produtos que fizeram esse número, que contribuíram para esses 167 bilhões de dólares de exportação e 152 bilhões de dólares de superávit do agronegócio. Primeiramente, a soja, o complexo soja, respondeu com 40% de todas as exportações brasileiras. Quando a gente fala de complexo soja, nós estamos falando de grão, farelo e óleo. Exportou 67,4 bilhões, o equivalente a 40% do total das exportações do agronegócio brasileiro em 2023. Em segundo lugar, vem as carnes, também chamo de complexos carnes, né, suíno, bovino e aves, né? Nós exportamos 21 bilhões em 2023, com uma participação de 12% nesse total das exportações. Segundo açúcar, 15,7 bilhões, uma representação de 9% de todas as exportações do agro. Produtos florestais e milho, tá? Os dois aí com 8 a 8,5% de participação. Esses 5 grandes grupos, João, de exportação, complexo soja, carnes, açúcar, produtos florestais, papel, celulose, madeira e o milho, representaram do total das exportações do agronegócio brasileiro 80%. Ou seja, dos 167 bilhões exportados pelo agronegócio brasileiro, 132 bilhões ou 80% vieram desses 5 grandes grupos: complexo soja, complexo carnes, açúcar, produtos florestais e milho. Enfim, uma boa notícia para o Brasil. Crescemos pouco em exportação, tá? Mas reduzimos as importações e terminamos com um superávit bastante interessante de quase 100 bilhões. Mas é bom que se diga também que o crescimento das exportações brasileiras em volume foi muito maior do que a receita cambial. Há uma defasagem aí muito grande por conta do câmbio. Nós saímos em 2022 de um câmbio aí médio aí de perto de R$6 para um câmbio médio no ano passado de 5,10, 5,20. Então isso impactou sobremaneira a receita cambial, embora a gente tenha exportado um volume numa proporção muito maior do que em 2022. Perfeito, Giovanni. Muito obrigado pelas informações. Até a semana que vem. Eu que agradeço, João. Boa tarde a todos e até o próximo Agro Export.